O dramático é que o reinado de Deus avança na história. E vê-se isso manifesto de forma plena nas narrativas evangélicas dos 4 relatos em 5 volumes dos Evangelhos, que avança na história à medida que os seus mensageiros, os seus praticantes, os seus aderentes praticantes, são como o grande trigo que cai na terra e morre e dá fruto. Não são como César de Roma, não são como o bispo de Roma, Papa, não são como os cardeais, não são como o Obama, presidente dos Estados Unidos da América, não são como o Cavaco e o Sócrates, não são como esses dirigentes todos, os governos todos da Europa e dos outros países do mundo, da China, do Japão e por aí fora. Não são. Não são Hugo Chávez, demagogo que se farta. Não são. Não são poder, em última instância. Não são. Nunca são poder. Sempre são a fragilidade humana e desarmada e intrinsecamente maiútica. Nem sequer são benfeitores. Nem sequer são Madres Teresa de Calcutá. São Jesus. Outro Jesus. Portanto, presenças maiúticas que sabem, à partida, e com o desenrolar das suas vidas, que o seu destino histórico é a maldição total. Deles, nem o nome fica, como não ficou de Jesus. Nem o nome. E se às vezes fica o nome, irá ser deturpado. Vão-lhe atribuir, vão-lhe pôr conteúdos nos antípodas dos conteúdos históricos que ele, em seu tempo histórico, ou ela, em seu tempo histórico, teve. É o que fazem de Jesus. Mantém até o nome, mas acoplado a Cristo, Jesus Cristo. Mas atribui-lhe conteúdos históricos. Se algum conteúdo histórico lhe atribui, praticamente nunca atribuem. Nos antípodas do que efetivamente Jesus é. Entre meados do ano 28 e abril do ano 30. Isso é a grande traição. É o pior assassinato de Jesus. E depois vão transformá-lo em mais um ídolo. E dão-no assim, como um ídolo, às populações desgraçadas, para que o invoquem, o implorem, lhe implorem, em vez de crescerem elas, serem outro Jesus, hoje e aqui, o invoquem. Passem a vida a rastejar, a pedir, em vez de fazerem, agirem, crescerem de dentro para fora, serem outros Jesus em feminino e em masculino. Pois é. E Jesus conta as parábolas do reinado de Deus, e começa-se a perceber que afinal a lógica interna deste reino é nos antípodas do outro, do reino do poder, do dinheiro e da religião. E então até os mais próximos começam a fugir, as multidões começam a escapar-se e não querem ir por aí, e acabam por se virar contra Jesus. O grupo dos 12 também é bem integrado. Depois da morte crucificada dele, vão fazer outra coisa. Vão tentar realizar, levar por diante aquilo que queriam fazer e que Jesus também fizesse com eles. Que Jesus nunca fez. Já que agora o apanham morto. Quando o apanham morto, vão finalmente realizar aquilo que sonhavam. Agora sem ele. E se o invocam é a favor deles. Ele que foi sempre contra. É a perversão das perversões. Felizmente
As narrativas aí estão. As parábolas aí estão. Nos 3 evangelhos sinóticos e nos sinais do Evangelho de João. E os sinóticos em 4 volumes. Qual deles, o Lucas, qual deles? O mais subversivo e conspirativo. O mais anticristianismo que há. Lucas, nos dois volumes. É o que há de mais anticristianismo. O João também. O Lucas é. E nisso complementa muito o Evangelho de Marcos, que também conversa logo. Aliás, está na origem dos outros todos. Mas como o Lucas faz 2 volumes, o segundo volume é mesmo para desmascarar totalmente o cristianismo nascente, que é a grande traição de Jesus. Pois bem, o segredo do reino é revelado ao grupo, aos discípulos e discípulas, aos que andavam próximos de Jesus, mas é como eu lhes digo, a maior parte deste conjunto de discípulos passa-se, não aceita que o processo histórico para que o reinado de Deus se desenvolva na história seja desarmado. Querem arma, querem armados, querem ser armados, querem poder, querem impô-lo pela violência. Mas isso é exatamente mais do mesmo. E tentam levar Jesus por aí, e até criam às vezes encenações, inesperadamente, vão à frente e preparam as populações, arregimentam-nas para que façam coisas e surpreendam Jesus, a ver se ele cede aos apelos, aos impulsos da multidão que está a aclamá-lo, a querer fazê-lo rei. Mas Jesus foge. Sempre foge a isso. Foge para o monte sozinho, traído já aí pelos seus, que também o abandonam aí. Depois ainda regressam, mas já sempre de pé atrás em relação a Jesus. É assim. Jesus ocupa-se intensamente com este grupo mais restrito de discípulas e de discípulos. Não gastou, não foi em vão, porque efetivamente alguns desse núcleo são os que vão depois criar, constituir-se em movimento, não em instituição, em movimento jesuânico, movimento de Jesus, prosseguir o seu movimento, o seu ser, viver, atuar. E vão testemunhar até por escrito, que felizmente fica até por escrito, o essencial do ser, viver, atuar histórico de Jesus entre meados do ano 28 e abril do ano 30. E como tudo termina historicamente, e fica bem manifesto que o reinado de Deus só avança assim na história. É da sua lógica interna. Isto é, para haver reino tem de haver gente, pessoas, mulheres e homens disponíveis para se despojarem voluntariamente de tudo, até do nome, até do bom nome, para se despojarem de tudo e acolherem o reinado de Deus, os valores dele, e depois vivê-lo. Ser esse reino entre os demais, atuar esse reino entre os demais, serem praticantes desse reino, difundi-lo pelas suas práticas, difundi-lo pela sua palavra e pagarem o preço. Pagarem o preço que Jesus paga. Porque ou assim, ou nos passamos para o outro bando. Tornamos-nos à última hora outra vez do reino, dos reinos do mundo, dos reinos do império, do anti-reino de Deus. Anti-reino, reinado de Deus. Tornamos-nos do Deus ídolo. E é o Deus ídolo que continua ainda aí a impor-se. Já vamos prosseguir.